Eu já falei aqui no canal que pra mim, a melhor versão de Dragon Ball é o clássico. Em um vídeo que eu até reassisti recentemente, eu diria que é o meu preferido aqui do canal. Então se você ainda não assistiu, fica aqui a dica. E tendo se passado alguns anos, eu diria que eu continuo com a mesma opinião. Mas isso contando só as obras principais, sem remakes ou coisas do tipo. Então essa minha preferência engloba, além do clássico, o Z, GT, Super e até o Daima. Mas tá bom, por que especificar tanto assim? E na real é bem simples, é porque depois de uma jornada de 9 dias, eu finalmente terminei os capítulos finais de Dragon Ball Kai. E talvez eu utilize essa nomenclatura algumas vezes no decorrer do vídeo, porque sinceramente eu acho bem melhor que Dragon Ball Kai The Final Chapters. Mas antes, eu acho válido contextualizar um pouco da minha história com Dragon Ball Kai. A primeira versão, que engloba da saga Saiyajin até a saga Cell, foi lançada em 2009, ou seja, 17 anos atrás, e veio a ser transmitida 2 anos depois aqui no Brasil, pelo Cartoon Network em 2011, e foi quando eu assisti. E sendo bem honesto com vocês, eu não fazia ideia de que tinha tanto tempo assim. São 15 anos desde a transmissão, e pra mim, parece que foi ontem. Naquela altura eu já tinha assistido o Z na Globo, que pelas minhas pesquisas deve ter sido por volta de 2009, e quando eu vi que passaria no Cartoon, eu fiquei bem animado. E falando dessa versão, fica aqui o meu elogio pra abertura e encerramento dessa primeira fase do Kai em português, que são muito boas e, se o YouTube permitir, eu vou colocar um trecho aqui na tela. O que você sempre sonhou encontrar. Dentro do limite da imaginação, em um voo ao céu infinito irei. Tendo contextualizado a minha história com a primeira versão do Kai, foi em 2014, ou seja, 5 anos após a primeira versão, que tivemos o lançamento do The Final Chapters, que engloba a saga Buu, e que foi transmitido aqui no Brasil em 2017. Mas na época eu não fazia ideia disso. E desde então, tiveram vários momentos em que eu cogitei assistir, mas sempre fiquei com receio, porque é uma obra muito nostálgica e importante pra mim, além de eu priorizar assistir animes que eu nunca tinha visto. Mas agora, em 2026, já tendo assistido uma quantidade de obras que me deixa satisfeito, eu decidi me dedicar a assistir o que eu quiser. E foi então que surgiu a ideia de finalmente assistir os capítulos finais do Kai. São 69 episódios do Kai contra 97 da saga Buu no Z, o que dá uma redução de 28 episódios. E aí no meio tem filler, semi-filler, enrolação e por aí vai. Então o que temos aqui é uma história mais dinâmica, entre aspas. Mas antes de continuar, só uma curiosidade. Se você entrar no My Anime List e pesquisar pelo The Final Chapters, vai ver que constam 61 episódios ao invés de 69. E isso acontece porque essa temporada do Kai, inicialmente, teve foco na transmissão internacional. E quando foi pro Japão, só foram transmitidos 61 episódios. E como o My Anime List usa de base os dados japoneses, lá na database deles, constam só 61. Mas depois de toda essa enrolação, finalmente chegou a hora de falar sobre o tema do vídeo. O início dos capítulos finais começa com 7 episódios focados no Gohan e sua rotina como grande Saiyaman. Muita gente pode considerar chato, já eu achei bem divertido, mas eu reconheço que esse número poderia ter sido encurtado bastante, com no máximo uns 4 episódios. E são nesses momentos em que conhecemos a Videl e o Goten e vemos outros personagens já crescidos, como o Trunks e o Mr. Satan agora mais velho, e por aí vai. Mas é a partir do retorno do Goku para participar do torneio de artes marciais que o anime melhora bastante. Assistimos o reencontro do Goku com os Guerreiros Z, que é sempre legal de se ver, já que o Goku tem esse péssimo hábito de ficar anos sem ver os amigos. Claro que nesse cenário se deve ao fato de ele estar no outro mundo, mas isso voltaria a ocorrer mesmo após esse reencontro. E aí o destaque vai para a categoria infantil, com a luta do Goten e Trunks, que é muito boa e que gera uma cena engraçada do Vegeta tentando provocar o Goku após a vitória do filho, só que o Goku nem se importa. E pouco antes desse confronto, tem outra cena bem engraçada da Bulma e da Tite com uma rixa com a mãe de uma das crianças que participou do torneio. E esse é um ponto que eu não lembrava, que mesmo o Z e consequentemente o Kai sendo conhecido pelas suas lutas em maior quantidade que a versão clássica, aqui ainda temos muitos momentos de comédia e que são muito bons. Também nessa parte do torneio que conhecemos o Supremo Sr. Kaiua e tem aquela cena dele que virou meme. E sinceramente, se comparado às versões futuras do personagem, é aqui que vemos um excelente trabalho. E aí avançando um pouco, até porque a ideia não é resumir o anime e sim passar por momentos marcantes para que eu possa destacar as qualidades e deméritos da obra, na minha opinião, temos o embate contra o Babidi e o Daburá, que é um personagem muito interessante. E um dos momentos mais legais dessa parte é o surgimento do Majin Vegeta, que pra mim é o melhor design dele de todo o Dragon Ball. E aproveitando esse gancho, nessa mesma parte temos o meu design favorito do Gohan, que é com a roupa verde. Mas voltando ao Vegeta, é bem interessante que o fato dele se submeter ao controle, que não é tão controle assim, do Babidi, é muito ele, porque foi um meio dele ficar mais forte
forte para bater de frente com o Goku e fazer com que o Goku lutasse com ele, já que ele só teria um dia na Terra e depois teria que voltar para outro mundo. E sobre essa luta é simplesmente um embate entre o Goku e o Vegeta, então claro que é muito bom de se assistir. Temos uma coreografia legal, bons golpes e ainda vemos os dois tanto em Super Saiyajin 1 quanto 2. E por conta dessa energia gerada nessa luta, temos a aparição do Majin Buu, que consegue sair do casulo que o aprisionava. E eu gosto muito do Majin Buu e desse primeiro visual dele, mas eu vou comentar mais à frente no vídeo sobre isso. E após essa aparição, que vemos o perigo que ele representa, e é quando o Vegeta golpeia o Goku pelas costas e vai confrontar o Majin Buu para se redimir, já que ele é um dos responsáveis pelo retorno dele. E a cena dele se despedindo do Trunks e do Piccolo dizendo que é a primeira vez que ele luta pelos outros e não só pra si é de arrepiar. E a despedida do Vegeta é incrível. Adeus, Bulma. Adeus, Trunks. E também Kakaroto. Mas, como já é de conhecimento geral, o Majin Buu não morre e é quando a única solução parece ser a fusão. E é então que o Goku explica pro Goten e pro Trunks esse método. E é bem legal de ver esse lado do professor dele. E depois desse recorte, temos o que pra mim é um dos momentos mais marcantes e nostálgicos tanto da saga Buu quanto do Z em geral, que é a transformação em Super Saiyajin 3. E o contexto dela é bem diferente do que eu imaginava, até porque eu não lembrava. É bem repentino, já que, pra distrair o Buu enquanto o Trunks procurava o radar do dragão para que todos os mortos possam ser ressuscitados após o confronto, o Goku vai até o Buu e o Babidi e mostra todas as transformações dele, até que chega na cena icônica e que inevitavelmente vem um meme na cabeça. Prestem atenção, como podem ver agora estou no meu normal. Este é o Super Saiyajin. E este aqui é o que supera o Super Saiyajin comum. Eu admito que é muito poderoso. Podemos dizer que é a transformação do Super Saiyajin fase 2. E depois... E esta transformação supera os poderes do Super Saiyajin fase 2. Essa é a transformação do Super Saiyajin fase 3. E eu tenho bastante carinho por esse momento, não só pela nostalgia, mas também porque o Super Saiyajin 3 é a minha transformação favorita do Goku. E até por isso eu gosto bastante do filme O Ataque do Dragão, que eu já comentei um vídeo sobre todos os filmes de Dragon Ball aqui no canal, e também um post sobre os melhores filmes da obra lá no site, lameotaku.com. Inclusive, ainda sobre esse momento, foi num dia em que eu já tinha assistido uns 15 episódios, já tava de noite, e eu pretendia parar, mas quando eu vi que o próximo episódio seria esse, eu não pensei duas vezes e fui assistir. E depois desse embate muito bom, o Goku volta para a plataforma celeste, e é quando ele se despede de todos, já que a transformação em Super Saiyajin 3 fez com que ele gastasse muita energia, e por isso ele tem que voltar para outro mundo mais cedo. E é justamente esse gasto energético que faz com que o Goku não utilize tanto essa transformação, e até porque já estava perto do final da obra. E esse momento é até importante para desmentir algo que é tratado como verdade por quem fala de Dragon Ball, e que eu até tinha essa falsa lembrança, de que a saga Majin Buu se passa em um só dia. Isso não é verdade, apesar de muita coisa se passa assim no intervalo de 24 horas, que é desde o início do torneio até pouco depois dessa despedida do Goku. E é depois disso que temos um momento mais leve e um dos mais legais do arco, que é quando o Mr. Satan vai até o Majin Buu para tentar derrotá-lo. E além dos momentos cômicos, temos o desenvolvimento tanto do Buu quanto do Satan, já que o Buu era visto como mal, só que após ter eliminado o Babidi, ele fica livre do controle e o Mr. Satan vê que ele só fazia o que era ordenado. E é nesse momento que o Satan, que era um personagem bem chato até aquele momento, passa a ser mais legal, e é quando vemos que o Buu pode ser bom. E depois de uns ocorridos trágicos envolvendo pessoas ruins, o Majin Buu acaba se irritando e liberando uma fumaça que faz surgir um novo Buu. Esse que fica com o lado maligno, tal qual acontece com o Kami-sama lá no clássico. E é no confronto entre os dois que o Buu gordo, como chamam, é consumido após virar chocolate. E conhecemos o Super Buu, que apresenta um nível ainda maior de perigo. E aí eu acho válido pausar para comentar um demérito presente em Dragon Ball Z e que continua aqui no Kai, que são alguns momentos enrolados, mesmo com esse foco no dinamismo. Tem o início com foco no Grande Saiyaman, que eu citei ali no começo do vídeo. Nesse recorte do Super Buu temos a demora para a fusão e também tem o preparo para liberar os poderes ocultos do Gohan. E esse é disparado o que mais me incomodou. Esses fatores não fazem do anime ruim, mas valem ser destacados. Ainda na parte do Super Buu, tem uma cena que eu gosto muito, que é quando ele detecta a presença dos guerreiros Z na plataforma celeste e vai até lá. E de lá de cima, ele acaba rapidamente com os humanos enquanto espera pela transformação dos meninos em Gotenks. Luta essa que ocorre na Sala do Tempo e que vale o destaque para a ideia do Piccolo de prender o Majin Buu lá dentro.
apesar de não dar certo. E sobre a luta, eu admito que eu não gostei tanto, apesar de não ser ruim, já que a fusão dos dois é bem legal. Indo pro planeta sagrado dos Kaioshins, onde o Gohan se encontrava treinando com o Supremo Senhor Kaiô, temos mais um momento que eu não lembrava, que é o fato do velho Kaioshin estar preso na espada Z. E pra mim, ele foi um dos grandes responsáveis pela derrota do Majin Buu, já que é ele quem libera os poderes do Gohan, e também é ele quem dá a vida para que o Goku reviva mais tarde. Quanto à luta do Gohan contra o Super Buu, ela é muito boa. A aura que o Gohan transmite é de se empolgar, e o fato de usar a roupa do Goku como uma homenagem ao pai é admirável. E, de novo, como o foco não é resumir cada acontecimento, apesar de eu estar fazendo isso o vídeo inteiro, eu vou tentar focar nas partes chaves para, novamente, detalhar os méritos e deméritos dos capítulos finais. E um desses momentos é a volta do Goku após a absorção do Gohan pelo Majin Buu, e o retorno do Vegeta, que teve a alma preservada pelo Madaiô para ajudar na luta contra o Majin Buu. E até vemos a vovó Uranai de novo, que no início tinha trazido o Goku e agora trouxe o Vegeta. E é algo que eu poderia deixar passar batido, mas a vovó Uranai é uma personagem que eu gosto bastante e que eu acho muito fofa. E caso alguém não se lembre, ela é irmã do Mestre Kami. E é com o retorno do Vegeta que temos a fusão. E fusão em Dragon Ball, na maioria das vezes, acaba sendo algo bem legal. Foi nesse caso com o Vegeta, mas também com o Gogeta, em o retorno da fusão e no filme do Broly. E além da superioridade na luta, vimos a inteligência dos dois quando se deixam serem absorvidos pelo Buu para libertar os outros que estavam ali dentro. Apesar de que eles não imaginavam que a fusão seria desfeita. E após esse resgate e de bônus tirar o Buu gordo de lá de dentro, que temos o início do melhor recorte do anime, que é o surgimento do Kid Buu, que é a versão mais maligna do Majin Buu. E para quem diz erroneamente que Dragon Ball só tem luta e não tem história, vemos que essa era a forma original dele, que junto do BBG destruiu inúmeros planetas e foi quem erradicou os outros Supremos Senhores Kaiô. E é quando ele absorveu um deles, que era gentil e gostava de comer, que ele tomou a forma do Buu gordo que conhecemos. E o Kid Buu já chega destruindo a Terra, e faz com que o Goku e o Vegeta, junto do Mr. Satan, o cachorro dele do Majin Buu, e o Dendê tenham que ir pro planeta sagrado dos Kaioshins, onde já se encontrava o velho Kaioshin e o Kibitoshin, que os teletransportou pra lá. E nessa cena tem até algo interessante, que é o fato do Goku não conseguir utilizar o teletransporte por conta da dificuldade de se concentrar devido à falta de tempo e da pressão ali no momento. E aqui começamos o que pra mim é o auge de Dragon Ball, que é quando, após enfrentar o Kid Buu, o Goku, com o Super Saiyajin 3 e o Vegeta, que tentou ganhar tempo pro Goku acumular energia, que vemos o Vegeta ter a ideia muito inteligente de pedir que o Dendê, com a ajuda do Kibitoshin, vá até Namekusei para invocar o Porunga, já que as esferas da Terra haviam sido destruídas junto com o planeta. E nisso, ele instrui que a Terra seja restaurada e que todas as pessoas mortas por ele e as pessoas boas que morreram por conta do Majin Buu, Babidi e Daburá sejam revividas. E isso tinha um motivo, a Genkidama. E vale o elogio pro desenvolvimento do Vegeta nessa parte e na saga como um todo. Ele deixa o orgulho de lado, que é a característica dele, reconhece seus erros e diz que sempre lutou para querer diminuir os outros. E ao mesmo tempo, ele reconhece que o Goku, além de querer proteger os outros, sempre lutou para querer superar a si mesmo. E é quando ele diz que o Goku é o melhor. Para mim, essa cena não tem preço. E esse episódio é um dos melhores de Dragon Ball. Ele é o 159, se você estiver assistindo em algum streaming que compila todas as versões em uma só sequência, ou 61, se você estiver assistindo em algum outro site que separa a obra corretamente. E eu vou tentar colocar a cena em questão, se o YouTube permitir. É alguma outra coisa na maneira de se ver uma luta. Eu costumava lutar apenas pelo prazer de lutar, não poupando ninguém. Eu matava para ter orgulho e alimentar o meu orgulho insaciável. Mas você nunca lutou para matar, nem mesmo para vencer. Somente para testar os seus limites e se tornar o guerreiro mais forte que pudesse ser. Você teve misericórdia com todos, mesmo com os seus piores inimigos. Até comigo. Como se soubesse que um dia eu possuiria uma alma. Como pode um Saiyajin lutar com tantos poderes e ao mesmo tempo ser tão generoso? Talvez eu tenha ficado cego para a verdade durante todo esse tempo por causa da minha raiva. Agora eu entendo. Eu lutava para humilhar os outros. Você luta apenas para se aprimorar. Aguente firme, Kakaroto. Você é o melhor. E só um parêntese de que quando eu digo que é o meu episódio, o momento favorito, pode considerar o Z. Nesse caso, eu tô utilizando a numeração do Kai por ser o tema do vídeo e também por ser mais fácil. Também tem, mais uma vez, o destaque pro Mr. Satan, que agora faz verdadeiramente o papel de herói pra Terra, ao convencer as pessoas a emprestarem suas energias para Genkidama, já que a maioria não quis por não conhecer a voz do Vegeta e ficar com receio, já que o Babidi já havia se comunicado com eles da mesma forma. E é no 164, ou 66, que temos o meu episódio favorito de Dragon Ball, isso englobando toda a franquia, que é quando, após ter a sua energia restaurada como terceiro pedido ao Porunga, o Goku lança Genkidama e se despede do Majin Buu, pedindo que ele retornasse como uma pessoa boa para que eles pudessem lutar novamente. Você é um ser incrível. Eu te admiro muito, porque deu o melhor de si. Passou por várias transformações.
foi tão poderoso que todos odiamos você. Espero que renasça como uma boa pessoa. Estarei te esperando para lutarmos. Eu também vou treinar. Vou treinar bastante para ficar mais forte. Adeus, Majin Buu. Goku! Kakaroto! Papai! Goku! E coroando esse momento, tem o cumprimento entre ele e o Vegeta para encerrar de vez esse confronto. E após esse episódio, só restam mais 3, com o antepenúltimo tendo um clima mais leve de paz e comemoração pela derrota do Majin Buu, e momentos assim caem bem em qualquer anime. É aconchegante assistir esse momento de relaxamento. E os 2 episódios finais se passam 10 anos após a derrota do Buu, que é o recorte conhecido como End of Z, que apesar de curto, é bem marcante e relevante para a história de Dragon Ball. Afinal, é onde encerra a história e é o que gerou margem para a criação do GT, que se passa após esse desfecho, e o Super, que se passa nesse intervalo de tempo até chegar ao End of Z. Nele vemos os personagens já crescidos, o Goku com seu novo uniforme, que sinceramente é um dos meus favoritos, o Goten e Trunks crescidos, e a Pan, a filha do Gohan, que é uma personagem muito fofa e que já foi utilizado no Super, e uma versão também muito fofa. E o ponto mais relevante do End of Z é a aparição do Ubi, que faz com que o Goku se inscreva no torneio de artes marciais, uma vez que ele é a reencarnação do Buu. Inclusive o nome dele, de trás pra frente, pode ser lido dessa forma. E agora, como uma pessoa boa, o Goku finalmente pode ter uma luta digna com ele. E o mais legal é ver o Goku instruindo ele durante o confronto, e tanto ele quanto o Vegeta notando quão rápido é a evolução do Ubi. Até que o Goku se oferece para treinar o Ubi, para que algum dia, se houver algo que ameace a paz da Terra novamente, o Ubi possa defendê-la. E apesar disso ser verdade, o Vegeta, que conhece tão bem o Goku, sabe que no fundo, a verdadeira razão é para que o Goku possa enfrentá-lo quando ele estiver mais forte. E é então que, após se despedir de seus amigos e familiares, e com o Piccolo dizendo que não viu o Goku feliz daquele jeito há tanto tempo, ele sai voando com o Ubi nas costas e, parafraseando o incrível final do GT, é assim que a história de Dragon Ball chega ao fim. Mas não esse vídeo, que eu sei que tá mais longo que o normal. Só que por ser uma obra da qual eu nuto muito carinho, Dragon Ball pede esses vídeos mais longos, além de ter outros fatores e curiosidades que eu acho relevantes pro vídeo. Primeiro, por reunir muitos dos meus elementos favoritos da obra, eu digo sem medo nenhum que a saga Buu e consequentemente o Dragon Ball Kai The Final Chapters são o meu recorte favorito da franquia. Mas no caso do Kai, é algo bem específico, já que não adapta nada de novo. E por isso, falando só das adaptações, o meu Dragon Ball favorito continua sendo clássico. O segundo ponto tem a ver com a proposta do Kai. Pelo menos eu e pessoas próximas a mim tinham uma ideia de remake, e isso se tornava ainda mais forte ao ver as imagens oficiais do anime e até as aberturas e encerramentos. Mas quando você assiste o anime, é a mesma animação do Z. Isso porque se trata de um remaster, só que sem filler. E isso entre aspas, porque se você entrar no Anime Filler List, que é um site que eu recomendo pra qualquer um, você vai ver que o anime tem 2 fillers, o episódio 3 ali no arco do Grande Saiyaman, e no 67 ou 65, que inclusive é o episódio que eu elogiei por mostrar um momento de relaxamento após a derrota do Buu. E não bastando isso, no mesmo site é possível notar que a maioria dos episódios são semi-filler, mas no geral não é algo que afeta a experiência. Pelo menos pra mim, que ainda não li o mangá por completo, mas que eu planejo em breve. Só tem uma cena realmente relevante que incomoda um pouco, que é quando os antigos vilões de Dragon Ball assistem a luta do Goku contra o Kid Buu no inferno. De um ponto de vista de fanservice, é bem legal, mas analisando friamente, é um filler que traz inconsistência pra história, uma vez que é dito que as memórias de quem vai pro inferno são apagadas. E só pra fechar, eu acho válido citar a abertura e o encerramento. Dragon Ball é um anime que é recheado de músicas boas, até o próprio Kai, com a sua versão anterior que tem músicas bem legais e que eu já comentei ali no início do vídeo. Mas aqui nessa versão, elas são bem ruins, pelo menos pra mim, e isso se analisar isoladamente. Se comparar com as da saga Buu no Z, essa diferença fica ainda maior, já que o Gota Power e Nós Éramos Anjos são as minhas músicas favoritas da obra. Liberdade é correr pelo céu, sempre unidos, vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, vou mostrar meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Faz tempo, ainda me lembro de tudo aquilo que passou, das palavras que nós dissemos
paz, felicidade e amor. E é até curioso que, mesmo com todos esses deméritos que eu citei, The Final Chapters continua sendo minha versão favorita de Dragon Ball. Mas isso porque se leva em conta muitos fatores: nostalgia, pontos fortes, e esses que muitas vezes superam os momentos mais fracos, e principalmente o final, que é um espetáculo. E se você gosta de Dragon Ball, saiba que tem uma série de vídeos sobre a obra aqui no canal, e alguns deles estão aparecendo aí no fundo. E se essa é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e dar uma olhada nos shorts, que saem 5 vezes na semana ou mais. E o site, lamentotaku.com, que tem muito conteúdo legal. Tendo de tudo isso, até a próxima.